Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Vini e eu tô fazendo a introdução desse cast 2 anos depois da gravação dele. Ele é um dos clássicos que a gente gravou, dentre vários outros, que a gente decidiu postar porque ficou bem bacana, tanto que a gente não vai colocar nem ele como failcast, ele vai ser o primeiro fora de pauta. O áudio não era muito bom, a gente não sabia como gravar direito, a qualidade também tá meio baixa, mas as histórias de RPG são bem legais pra vocês, galera. Então fiquem aí, histórias de RPG do Failcast clássico. Falou! A primeira vez que eu joguei, já faz muito tempo, foi na minha segunda série. Inclusive. Segunda série? Puta que pariu! Sim, faz muito... O Game Boy tava sem pilha. O que acontece? Tinha um amigo meu, aliás, foi na segunda série mesmo. Tinha um amigo meu que o primo mais velho dele já conhecia RPG e ensinou pra ele. E a gente ia ter que ficar na escola, porque ia ter, durante a noite ia ter uma festa de pijama da escola. Aí ok, e não tinha muito o que fazer as crianças, ele deu a ideia de jogar. Então a gente juntou os moleques todos, mais algumas outras pessoas, e jogou um RPG bem tosco, a gente não tinha nem dado na época. Então a gente resumiu o bagulho de um jeito bem fácil. A gente simplesmente pegou uma borracha com um lado sim, um lado não, e jogava. E a resposta de tudo era, deu certo, sim ou não. O que causava falhas e acertos extremamente críticos. Porra, esse sistema é o melhor que eu já vi, cara. Sério. E era tipo meio cyberpunk, steampunk, tá ligado? As pessoas tinham armas medievais misturadas com armas de fogo, carros turbinados e fênix no mesmo mundo, velho. Era um bagulho bem brisado. Eu lembro até hoje da cena de que o nosso colega ele tinha pegado um ovo de fênix e a mãe do fênix resolveu perseguir a gente. Tava tipo 6 negros dentro de um Fusca com turbo fugindo da fênix. Fusca com turbo. Nossa, duas chamas, era tipo uma situação muito impossible situation. Porra, cara, agora eu lembrei da partida que eu joguei, que a gente tava jogando Cyberpunk, tipo, toda o moda fucking exército de 5 países atacando os malucos na torre e ninguém conseguia acertar eles. Aí o idiota foi lá, mexeu num negócio de disruptura do tempo e jogou a torre inteira no tempo medieval. E todos eles foram derrotados porque spawnou do lado de uma taverna e os bárbaros invadiram o prédio pra sequestrar as secretárias. A minha reação disso foi, ué. Essa foi minha reação cara? à partida toda, cara. Primeiro quando eu mestrei, eu fiz um negócio meio que anjo, demônio e tal. No final, o último boss era o Lúcifer. Acabou que eles tinham derrotado o Lúcifer e o nosso amigo Ariel, que está aqui presente, conseguiu tirar ele. Eles tinham aprisionado ele no cubo de gelo. Deixa eu explicar o que aconteceu. Os retardados, tinha os maguinhos, tinha os Zé Ruelas. Beleza. Eu era um que mesmo? Draconiano. Meio dragão, era um meio dragão. Eu tipo meio dragão, beleza. Os caras deram uma cagada das cagadas e congelaram o Lúcifer. Beleza. Aí eu só joguei dado, falei, tacar fogo nele. Nice. Super inteligente, cara. Moral da história, sobrou só um vivo e esse que tava vivo ficou maneta. E foi eu ainda. Sobrou ele vivo porque o Lúcio resolveu agradecer. Porque deixou. Valeu, bro, salvou aí. Ele te salvou, cara, que foda. Mas arrancou a mão dele também, né? Não, é assim, ó, eu te salvei, cara, mas tipo, eu não vou te devolver sua mão não, cara. Não é assim as coisas. Mas nada mais louco que o seu amigo perder a cabeça e continuar vivo. Isso acontece no Cyberpunk, seu amigo fica com a cabeça dentro de um aquário depois disso. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu já joguei uma vez, eu tava jogando de anão. E a gente tava jogando um sistema que todos os personagens tinham poderes elementais diferentes. No meu caso, meu poder como anão, além de ser um bárbaro que ficava inteligente quando eu bebia cerveja e ser extremamente burro em todas as outras situações, era meio tipo Avatar, sabe? Eu batia nos changos e invocar coisas de terra e coisas do tipo. Só que quando eu errava, acontecia uma situação meio engraçada. A gente tinha um colega nosso que a gente gostava de zoar bastante, porque a gente dizia que ele tinha alguns problemas sexuais, ser meio restrito, ser meio recatado assim. Então a gente resolvia zoar ele por causa disso. Então toda vez que eu errava e tinha uma falha sobre isso,
instantaneamente, ao invés de sair uma pilastra de terra e acertar o inimigo da cabeça ou em qualquer outra parte, saíam estátuas desse meu amigo em várias poses, nu, de terra do chão. Meu Deus, Ué. cara. Meu Deus, cara, isso é uma coisa que você não revela pros amigos, velho. Isso fica só entre as pessoas que estavam na mesa de Estavam RPG. presentes. Não basta isso. Basta que muitas vezes eu rodei meus inimigos por causa disso. Tipo, fugindo da parede, pum! Aí o cara é atingido por uma estátua de Stefano nu, mas enfim. Stefano. Eu já me aventurei bastante em tentar criar sistemas, né? No caso, o primeiro RPG que eu mestrei foi um sistema criado. E já tentei criar vários outros. Teve um que era baseado no Ragnarok Online, teve um que era pura viagem, baseado no D&D também. Teve 2, aliás, baseados no D&D. Teve muito sistema criado que eu joguei. Eu acho que eu joguei mais sistema criado por mim ou por outros amigos do que sistemas realmente já fixos e existentes. Inclusive, eu já cheguei a jogar RPG de mesa dentro do Ragnarok Online, num grupo que o pessoal chamava de RP. Era bem divertido, na verdade, porque a gente tinha a base da mitologia toda do jogo e o resto a gente ia criando usando o sistema de dados que tinha no jogo. Só recapitulando o que eu falei pra ajeitar, eu tava comentando que eu já cheguei a jogar RPG de mesa dentro do Ragnarok, através usando como base a ideia do jogo, o sistema do jogo, só que de resto eu era criado, tipo, as regras de combate, tudo era criado. E na verdade foi um dos sistemas que eu mais gostei de jogar. O legal de jogar RPG dentro do Rag é que, como eu falei, você tinha a mitologia base do jogo e você já tinha então algumas regras para um sistema que você estava sendo criado. A gente geralmente utilizava um pouco do off do jogo, por exemplo, o sistema de atributos, a gente tinha um certo meio de traduzir isso para dentro do RPG. O que eu fiz, eu tinha pegado todas as skills, pelo menos a maioria delas, e tentado transformar pro jogo, né, para uma base de jogo, de RPG, e que não ficasse tão apelão. No final eu não consegui mestrar porque eu não consegui traduzir a língua do jogo pro RPG, né? Na verdade, as skills todas a gente utilizou elas como existia, mas como elas existiam no papel. Ou seja, muitas skills que eram extremamente fortes no jogo em si, elas não eram tão fortes dentro do jogo. E isso também acontece ao contrário. Por exemplo, o Destruidor de Almas não é uma skill forte, mas não era, ele era muito mais forte dentro do jogo do que ele era, por exemplo, quando você jogava Ragnarok em si. Mas o interessante é que isso abriu muitas possibilidades. A gente criou um sistema elemental de alinhamento para os personagens, em que você podia pegar uma skill de outra classe de algum elemento. Por exemplo, meu elemento era gelo. Então eu tinha o poder de utilizar a rajada congelante. E o que a gente fazia é que a gente sempre utilizava os atributos básicos dos personagens, como modificadores dos dados, e os dados iam de 1 até 6. E era sempre confronto de dados, geralmente diretamente. Ou seja, o mestre rolava o dado, você rolava o dado e quem tirasse o maior número vencia. É legal, eu não consegui traduzir fazer um sistema que traduzisse a linguagem do jogo pra mesa, né? Não funcionou muito bem, no final ficou todo mundo deitado praticamente na cadeira, de tanto tédio. Pra falar a verdade, o primeiro que eu fiz foi até mais legal, porque o pessoal ficava falando assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu acabava deixando, né, pra eles ficarem mais ligados no jogo. Mas era uma viagem total. Uma coisa interessante de você criar sistemas é que quando você está criando um sistema, é interessante quando você tem mais pessoas para poder te ajudar. Porque, por exemplo, nesse caso do Ragnarok, a gente tinha uma comunidade inteira, com mais de 100 pessoas que podia contribuir. Ou seja, a gente tinha ideias, o pessoal postava no fórum uma campanha inteira e as pessoas que marcavam um horário iam lá. Geralmente tinha tipo 6 ou 7 pessoas, às vezes mais, 15 pessoas iam e jogavam ao mesmo tempo, formando uma história. E isso permitia que você tivesse pequenos grupos em clãs que tivessem regras ligeiramente diferentes ou até jeitos de jogar ligeiramente diferentes, um pouco mais sérios, um pouco mais cômicos. Só que quando você se encontrava, você ainda conseguia conversar entre ambos, o que tornava uma coisa bem mais legal a ideia. Eu cometi um erro nesse RPG, na verdade vários, mas o erro que foi mais marcante pra todo mundo desse RPG que eu tô mestrando ainda é que um personagem, como eu já disse, ficou forte demais. Um dos personagens, dos jogadores. É muito fácil, cara. Upa o grupo e deixa ele.
Então, o problema é o seguinte, que o sistema que eu tô jogando é Vampire, não tem um sistema de up. A gente vai colocando pontos conforme a gente termina a sessão. Eles ganham pontos a mais do que eles já utilizaram. Esse jogador só utilizava essa habilidade, chama potência, que ela aumenta a força. Então ele tava com um nível muito alto de potência. Aí acabou que numa das sessões ele matou um boss com hit, porque ele tava com o nível máximo de potência. Mas aí entra o... Como é que eu vou explicar? O jeito que o mestre manda, porque você pode simplesmente falar, não, você não matou. Nessa situação eu achei melhor deixar ele até matar, porque o boss estava muito forte. A primeira ação do boss já quase matou um personagem, só não matou porque eu não quis. Aí ele acabou tirando... Foram 10 acertos, né, Ariel? 10 acertos. E se ele precisava de 5 pra acertar o bicho, ele tirou 10. Foram 10 acertos, ele precisava de 5 pra acertar o bicho. Com 10 acertos eu acabei deixando ele matar o bicho. Nossa Aí eu senhora. acabei dando uma nerfada no personagem. Por um erro deles. Não foi. Cara, não foi uma nerfada, velho. Você matou ele. Eu não matei ele, cara. Matou o personagem? O melhor nerf é a morte. Não, deixa eu explicar. Sabe, o cara é um vampiro super forte que derruba boss em um hit. Beleza. Ah, você ganhou uma adaga que te deixa humano. Pronto, você não tem mais poder nenhum. Esse item já tava predestinado para ir para algum dos jogadores. Só não tinha certeza quem. Era quem pegar o item primeiro. A espada ficaria impregnada no vampiro que pegasse, né? E transformaria ele em humano. Aí esse personagem desse amigo que tinha super força, o personagem também é muito cabeça dura. Então ele foi o primeiro a pegar. Ele foi o primeiro a pegar. Ele é o burro. É o Berserker. O lado bom de ter um personagem burro é que você sempre consegue dar uma mexidinha na história por causa desse personagem, cara. Eu já consegui mudar o rumo de uma partida, que eles tinham mudado todo o foco, tipo... vão no castelo, salvem a princesa e matem o sequestrador. Beleza, o cara foi lá, matou a princesa, ajudou o sequestrador. Só que aí o cara era burro. Aí eu fiz o sequestrador ser um doppelganger, que era um outro cara que tava atrás dele lá atrás. Aí tipo, eu consegui virar a história pro lado que eu queria de novo. Só que a princesa morreu? Morreu. Só que aí os caras usaram o doppelganger como princesa. Eu já vi essa história em algum lugar. Mas enfim, a questão é que tem muito jogador que ele gosta de quebrar o sistema ou atrapalhar a aventura. Isso é verdade. Sou eu. Jogador terrorista. Sou eu, jogador terrorista, cara. Tem jogador que ele lê o livro inteiro de regra, principalmente nesse sistema montado, até ele achar uma brecha. E quando ele acha a brecha, ele faz alguma coisa. Eu já ouvi um caso do cara que ele ficou... teve uma aventura, ocorreu uma aventura em algum ponto lá, e o jogador, ao invés de ele seguir com o grupo, ele ficou comprando porcos e juntando porcos durante a aventura inteira. Quando chegou no final, ele tacou uma fireball nos porcos, matou os porcos e upou mais que todo mundo que foi na aventura. Tacou uma falha no sistema. Nossa, mano. Peraí, não entendi. O cara... Resumindo, posso resumir? Pode. O cara ficou comprando porco, que no caso será, sei lá, devia dar 1 XP, mas ele comprou tanto porco que upou mais que todo mundo que tava jogando a aventura certa. É isso? Que exatamente foda. Isso. Mas esse cara, ele estraga a diversão. Esse jogador terrorista. É igual o cara que tá numa situação extremamente tensa, o guarda tá intimidando ele, com a mão na cara dele, falando, o que você tá fazendo aqui? E o cara vai lá e gosta na cara do guarda. For no fucking reason. Sou eu, cara. Eu não preciso de uma brecha no sistema. Eu sou a brecha do sistema. Se o jogador faz essas cagadas, morre rapidinho. Não, cara. Meu último personagem, que foi um pinguim humanoide, que era uma experiência de um cientista louco que tinha uma bota de metal, um braço robótico, era cego de um olho, tinha moicano azul, fumava charuto e ainda saía um hoverboard da bota dele, vai tirando. Cara, eu não consigo, eu perdi. Eu não consigo imaginar esse personagem. Mas enfim, continue. O nome dele era Tadeu, o pinguim. Ele era chefe da máfia e um terrorista que escapou da lua. Pra você ter ideia, na primeira ação, o cara começa a descrever, tipo...
ah, então, né, você é um terrorista fodão, tal, você tá na sua casa, bonitona lá, tal, aí, não, essa não é a casa não, é a casa do cara que tá sentado aqui do meu lado no chão, o que eu tô com a mulher dele aqui do lado e uma arma apontada na cabeça dele, entendeu? Esse cara, ele não quer brincar de RPG, ele quer brincar de PVP na mesa. Cara, pra você ter ideia, eu cheguei no nível nessa partida que uma avenida extremamente movimentada, os carros a mais de 300 km por hora, o pinguim subiu em cima do carro, cravou a botina de metal no teto e ficou atirando nos helicópteros sem cair. Desses jogadores terroristas que vocês falam, teve um agora, nesse RPG mesmo que eu tô mestrando agora, né? Tá pra ser concluído ainda. Teve um jogador que ele leu o livro, a história de todos os clãs inteira. Aí eu fiz o criador do clã ser uma pessoa diferente, né? E ele ficou me enchendo o saco. Eu falei, não, cara, é assim na minha história e pronto. O cara tem que entender que quem manda é o mestre. Essa é real. Né, cara? O problema é que às vezes o mestre gosta e o mestre acaba dando um certo protagonismo pra esse cara. Não, na real, se o cara leu tudo, ele tá fazendo uma coisa que eu acho muito chata, que é o off-game. Ele começa a usar informações de fora do jogo pra dentro do jogo, uma informação que o personagem dele não devia saber. Se ele falar que, por exemplo, dentro do jogo, que tal clã devia ser desse jeito, sem ele ter essa informação previamente por algum motivo razoável, ele vai falar, não, você não sabe. Porque não faz sentido. Assim, ele não queria tirar isso do game. Ele só queria, tipo, falar pra mim que tava errado, sabe? Tipo, desmoralizar, assim. Assim, o mestre tem que ser o cara que usa o livro em prol dele e também saiba descartar algumas coisas do livro, né? Porque se eu colocar tudo igual que tá no livro também, às vezes vai ficar até chato. É por isso que eu sou um mestre que não usa o livro. Eu crio tudo e foda-se. Você é um animal, isso sim. Vocês abrem o D20 quando chega no 20 ou não? Eu nunca joguei com o sistema de abrir. Real. Eu gostaria, mas nunca joguei. Então, eu não mudo muita coisa, eu mudo mais a forma com que eu vou narrar o que acontece com o impacto. Por exemplo, o cara tirou uma flecha mirando no maluco, sei lá, tirou 20 e tirou 1, por exemplo. Ele só vai acertar a flecha e vai matar o maluco, beleza. Agora, sei lá, tirou 20 e tirou 20. A flecha bateu no teto, na quina, na parede, acertou a bunda do outro, acertou a testa desse. Ué. Eu tinha inventado um sistema no primeiro que eu fiz que era de sorte, não sei se o Ariel lembra. Que se você tirasse 20, dependendo da situação, assim, de vez em quando eu falava assim, você tirou 20, joga um dado de sorte. Aí dependendo do número o cara tirava, ele fazia uma coisa extraordinária. Por exemplo, teve uma vez que um colega meu que jogou na primeira sessão só, ele tava de assassino. Ele usava veneno, né, com o assassino. Ele jogou uma bomba de veneno no cara. Aí eu falei assim, ele tirou 20, né? Falei, jogou a bomba de veneno, eu falei, joga o dado de sorte agora. Aí ele tirou um segundo 20. Aí o que eu fiz? Esse veneno que você jogou no cara não era veneno, que era pra envenenar, era ácido, se tornou ácido na hora que você jogou. Então acabou derretendo o cara inteiro, foi bem engraçado. Eu tinha esse esquema assim, fazer umas viagens. Cara, era muito viagem. A primeira sessão que eu fiz foi muita viagem. Cara, todas as sessões que eu fiz foi viagem. Dado maldito? Tô vendo. Dado maldito é uma coisa tipo assim, a gente jogava com 2 dados. Se porventura, eram 2 dados de 10, a gente jogava com um sistema de porcentagem nesse caso, ou seja, ia de 0 até 100. Se a pessoa conseguisse tirar 56, era aberto um terceiro dado. Esse terceiro dado, se saísse outros 6, acontecia uma coisa muito ruim. Era tipo invocava demônios, tá ligado? Coisa do tipo. Invocava um demônio do inferno que matava todo mundo. Sim, mas era muito difícil acontecer isso. Era muito difícil acontecer isso. Até que numa dada aventura, um colega nosso, ele era um demônio, e a piada do personagem é que ele sempre tentava fazer um círculo de invocação, mas ele sempre errava. Mas aí, quando ele foi fazer isso, ele tirou 6 e 6, uma dada vez. E a gente tava num circo do inferno, porque todas as pessoas, o gerente, todas as criaturas lá, elas pareciam ser pessoas boas, mas na verdade eram demônios e criaturas do mal. Quando ele fez isso nesse circo e tirou o terceiro 6,
Basicamente, ele invocou uma criatura tão bizarra que engoliu o mundo. Engoliu o mundo. Não literalmente engoliu o mundo, mas tipo, acabou, o circo começou a ser sugado, tragado, a gente teve que sair de lá correndo e a gente tinha um Tarrasque solto por aí. Tinha o Tarrasque solto por aí. Tipo, beleza, tá aí. Então, a aventura acabou por causa disso. Cara, você não viu o que eu vi no grupo de RPG esses dias? Eu tava lá no grupo de boa, né, olhando as coisas, quando eu leio que o maluco fala que o mago do grupo dele derrotou o Tarrasque prendendo ele numa Pokébola. Como assim? Era Master Ball, com certeza. Agora me pergunte, como o mestre autorizou isso? E da onde o mago tirou a Pokébola? Então, Esse cara era o Presto. Era o Presto, o mago. O Pokébola do chapéu. Tem mais, Pokébola. Eu já tive vontade de jogar de Presto. Inclusive, o cara que controlava o Presto devia ser um cara ruim de dado. Meu Deus do céu. Meu Ruim? Deus, cara. Ele devia jogar com D3, né? Cara. Tem Não, uns mas malucos que jogam com não, D3. O dado dele devia ser viciado, né? Tanto é que teve uma vez só que ele deve ter tirado aqui um 20, que chamou um porta-aviões. Aquela vez ele tirou 20. Ele tirou 20. Tirou 21, né? Ele tirou 20, abriu o dado e tirou 20 de novo, cara. Cara. Porta-aviões na hora, assim.